Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, a conversa é com a Bruna Maier, uma mulher que carrega no coração muitas histórias e no passaporte muitas páginas preenchidas. Nascida em Joinville, ela mora há mais de 15 anos em Malta e já viveu também no Catar, na Dinamarca e no Líbano. Bruna é mãe da Maria, da Thaíse e do José, 3 filhos com histórias, idiomas e culturas diferentes, assim como os pais. Ela trabalha com turismo e marketing e compartilha com a gente como é ser mãe solo, criar filhos com raízes multiculturais e enfrentar desafios como a barreira do idioma, como o português, além de falar com sinceridade sobre decisões marcantes da maternidade, como o arrependimento de ter feito a laqueadura. Bru, seja muito bem-vinda. Obrigado, bom dia, boa tarde, não sei se... Aqui, bom dia e boa tarde. Bom dia, boa tarde. Bru, vamos começar então pelo começo. Me conta um pouco como que era a sua vida em Joinville e o que te levou a sair do Brasil. Bom, é super hilária essa parte, porque eu tinha, enfim, sou filha única, criada com os avós, minha família é pequena, não é muito grande, e eu nunca na minha vida imaginei em sair da minha cidade, na verdade, do meu conforto ali, do meu estado. Então, tipo, foi algo assim que realmente aconteceu. Eu tive uma desilusão amorosa aos meus 18 anos, e durante esse processo de cura, eu conheci o meu ex-marido, que é o pai dos meus primeiros 2 filhos, né? E aí, quando a gente se conheceu, foi tudo muito rápido. Eu só tinha 18 anos, foi tudo assim, um boom. E de repente, em 6 meses, a gente já estava junto, já morando junto. Eu já tinha me mudado para o Rio de Janeiro, já tinha, enfim, iniciado a minha vida. Então, no final ali de 2006, se eu não estou enganada agora, que a gente tenta deletar uma parte da vida da gente, né? Mas assim, 2006, eu casei aos 18 para 19 e por conta devido à profissão dele, que na época ele era jogador de futebol, ele é ainda nos dias atuais, foi quando eu comecei a minha imigração, né? Eu falo até que a minha imigração ela começou dentro do Brasil mesmo, né? Porque eu nunca imaginei em morar em outro estado, e mesmo dentro do nosso Brasil a gente tem diversas culturas, enfim, diferentes tradições. E aí foi quando iniciou essa minha jornada de expatriada mesmo, sabe? Então eu fui para o Rio de Janeiro, já foi uma grande mudança, eu era muito novinha. Do Rio a gente foi para Dinamarca e assim foi indo. Até eu engravidar da minha filha, quando eu estava no Catar. E aí a gente foi embora para o Brasil, fui para o Rio de Janeiro. Então a minha residência fixa no Brasil era o Rio de Janeiro, não era mais Joinville, depois de alguns anos. E foi quando eu ganhei a minha bebê, e aí eu falei assim, nossa, acho que eu não quero mais essa vida de cigana, sabe? De ficar indo e vindo. E aí volta um pouco aquele instinto de quanto das suas raízes. Eu acho que depois que a gente se torna mãe, a gente volta aos primeiros passos, sabe? Então eu tive aquele momento assim que pra mim eu topava tudo, só que depois que eu tive a minha pequena, agora eu quero uma segurança, eu quero um lugar fixo, eu quero que ela crie as memórias dela. Então, tipo, por um lado era muito bom, porque a gente mudava bastante, até mais ou menos um aninho da fase de criança dela, assim, de bebezinha. A gente migrou muito, assim, sabe? Tipo, norte e sul do Brasil, vivemos em vários outros lugares. O que foi muito bom, porque ela sempre se adaptava muito rápido, muito fácil. Mas como mulher, era difícil para mim, porque eu empacotava a minha casa, colocava nas costas. E eu lembro que ela era pequenininha, quando a gente viajava, assim, eu lembro que ela ficava vendo a caixinha de brinquedo dela, sabe? Tipo, indo e vindo. Aquilo ali me doía.
Então foi quando a gente veio para Malta. E aí, enfim, dali para frente minha vida deu um outro giro. E aí vem mais uma parte, mais uma etapa, né, da minha E aí, trajetória. pra gente continuar essa trajetória, então vocês decidiram ficar em Malta. Foi por conta do seu ex-marido que acabou tendo um contrato em Malta e vocês acabaram ficando? Como foi a decisão de ficar em Malta? Porque faz 15 anos que você tá aí, né? E entre tantos lugares que vocês podiam ir, por que Malta? Então, na época, ele estava muito bem no norte nordeste ali do Brasil, na parte norte, né? Vou generalizar. Que é no Pará, ele estava jogando lá. E ele estava super bem. Eu já tinha feito prova para iniciar a faculdade, enfim. Ia colocar a pequena já na escola, já tinha babá, tava tudo em ordem. Porém, o nosso relacionamento não estava muito bom, sabe? Não tava legal, não estava fluindo mais. E eu tive depressão pós-parto, sabe? Então, tipo, isso também ajudou, porque na época que eu ganhei a minha pequena, ele não estava comigo, ele estava no Líbano, que foi a segunda vez, né, depois que a gente foi pro Líbano. Então, tipo assim, tava meio que mexido já a situação, sabe? Quem é mulher vai entender o que a gente sente. Então, tipo, eu já tava meio assim. E aí, a gente decidiu vir para Malta, não porque era Malta, não porque era um país, desculpa, da Europa ou alguma coisa nesse sentido, mas porque a gente queria recuperar o nosso casamento, na verdade, né? Então, a gente queria um lugar onde fosse pequeno, seguro, tranquilo, estável, para tentar recuperar o nosso casamento. E daí foi assim que a gente chegou em Malta. Em Malta, pra gente foi uma grande surpresa, porque a gente não sabia onde era na época, desses anos atrás. Tinha uma comunidade muito pequena de brasileiros aqui, quase não se ouvia falar de brasileiro. Então, por exemplo, eu não tinha nem Instagram na época, nem existia Instagram nessa época. Era o Orkut, e se comunicava pelo Orkut, tinha as comunidades dentro do Orkut, que nem tem hoje, né, no Facebook. E foi por ali que eu comecei a descobrir mais de Malta. E foi uma amiga também, né, um casal que o esposo dela também é jogador de futebol, inclusive tá no Canadá hoje, se eu não me engano. Era jogador de futebol e ele veio primeiro para cá e daí enviou um convite pro meu ex-marido para poder vir. Só que dentro dessa trajetória da gente estar aqui, era pra gente ficar só 6 meses e definir o que a gente iria fazer. Desses 6 meses, as coisas foram muito boas. A gente chegou, então, num contrato muito ruim, vou dizer dessa forma, mas dentro desses 6 meses, as coisas foram desenvolvendo. Ele se desenvolveu muito bem também, então deu tudo muito certo. E aí acabou que renova mais um ano, e é aquele coração que pulsa, né? Vida de atleta, porque nem todos são glamour, né? Então era tipo todo ano uma renovação de contrato, até que renovava por mais tempo. A gente era muito bem tratado pelo clube, então eu, Bruna, não posso reclamar, a gente foi muito bem recebido aqui. Só que, de novo, essa história de todo ano ter que, sabe, o coração pulsar, não saber se vai ficar, não saber se vai embora, tarari, tarará, aquilo ali não tava legal. Aí depois de alguns anos eu tive o meu menino, que eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter filho, enfim. E aí eu tive um menino, e um ano depois eu me separei. Ele tinha um aninho e pouquinho quando a gente decidiu se separar. Foi uma decisão minha, não foi uma decisão dele. Hoje em dia a gente está super bem, mas claro que teve um processo. E por conta da separação, ali teve aquele momento, tipo, vou embora ou eu fico, né? Só que como a minha filha, ela já tinha seus 6 anos de idade, e o meu bebê, ele já estava com 1 ano e pouquinho quando eu me separei, eu já tinha trabalho aqui, já estava estruturada, lá, eu não vou voltar pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás e 2 filhos, né? E aí eu vou ter que fazer separação, etc e tal, aquele processo que é bem complicado. E na época, o divórcio ele estava sendo implementado no país, ele ainda não existia. Então, eu entrei com o processo de separação aqui na ilha, o que levou 1 ano, até que foi rápido no nosso caso, mas eu fui a primeira estrangeira, na verdade, a se separar, né, nos termos de ter a guarda total dos meus filhos, né, então eu tenho a guarda unilateral dos meus filhos. E não por uma briga entre eu e ele, e não porque ele é ruim como pai ou o que seja, não. É porque, definitivamente, eu como mãe, dentro da nossa rotina, de tudo que sempre aconteceu, eu sempre fui muito mais ativa,
e responsável pelas crianças, ou seja, com a nossa separação não mudou o peso de atuação minha como mulher, como mãe, como, né, dona de casa. Então foi definido dessa forma. E eu não quis ir embora para o Brasil porque eu ia ter que reiniciar do zero, entendeu? Então, mas é o teu país. Não, eu ia ter que reiniciar do zero com 2 crianças, dependendo de pai e mãe, que não ia ser fácil, sem contar o ritmo de vida, custo de vida, que aqui é muito mais barato que no Brasil, sem sombra de dúvida. Então eu decidi por ficar, porque era mais seguro para os meus filhos, né? Então foi mais em prol dos meus filhos e da estabilidade que eu tinha na época. Não era milionária, entendeu? Tipo, não foi nada assim, porque, né? Não. Mas era mais fácil também naquela época. E ele, consequentemente, também decidiu continuar sua trajetória aqui. Então, tipo, nos dias atuais ele ainda tá aqui na Ilha de Malta, ele tem convívio com os meus filhos, fez a vida dele, eu fiz a minha, meus filhos cresceram. E dentro desse meio tempo aí de separação, eu aí conheço uma nova pessoa, e não é uma coisa que eu sabia, assim, sabe, que não ia dar muito certo, mas enfim, a gente tem os altos e baixos da vida, né? E aí é quando eu, depois de um certo tempo, acho que depois de uns 8 meses de divórcio, quase um ano de divorciada, separada, né? Eu engravido da minha mais nova. Foi no supetão, assim, né? E aí vem a minha pequenininha. Enfim, aí de novo, um novo relacionamento, mas sem ser casada, porque eu ainda era separada, a gente levou 8 anos para divorciar, né? Eu e meu ex-marido. Então, tipo, esse período de 8 anos foi meio que, como é que eu posso dizer? É igual antigamente no Brasil, né? Você não podia divorciar direto, você tinha que ficar uns anos separado, mas com toda a documentação já correta, né? Então, foi mais ou menos isso. Então, bom, uma história, né? Então, hoje temos Nossa, 3... muita coisa ao mesmo tempo. Muita. Mas assim, temos 3 filhos. E o seu ex-marido é brasileiro. E a outra pessoa, que é o pai da sua segunda filha, né? Que você tem um filho e 2 filhas. Ele não é brasileiro? Não, ele não é brasileiro. Ele é tunisiano maltês. Ele é Então, islâmico. a gente tem completamente diferente. Então, são 3 crianças que, apesar de 2 serem irmãos do mesmo pai, tem a mesma, querendo ou não, a mesma cultura ali, também temos uma outra criança que veio de uma outra, também tem uma outra cultura envolvida. Uhum. E como que você lida com isso? Como que é viver com tantos contextos diferentes? Então, a questão é porque é muito doido, assim, sabe? Tipo, é muito complicado. Eu acredito que a gente no Brasil, eu não vou dizer que seja uma coisa normal, porque não é normal, também não vou normalizar, porque eu, como mãe, eu vou ser bem sincera. É uma situação que tem horas que me deixa de saia justa, porque não é legal, não é a coisa mais linda do mundo eu chegar pra você e falar, não, eu tenho 3 filhos, mas são tudo pai diferente. É esquisito, entendeu? Ainda tem esse tabu. E a gente mesmo se auto-julga, se auto-sabota, sabe? Então, tipo, é uma reafirmação que eu faço pra mim mesma. Só que dentro de todo esse contexto, eu tenho uma história. Então, assim, eu me separei e eu era solteira. Eu era livre, eu era uma mulher aos meus 20 e pouquinhos anos, chegando aos meus 30, e que eu tive toda a liberdade do mundo para poder curtir, ser mulher, ser Bruna, ser profissional, ser mãe, né? Então, eu aproveitei. Dentro disso, eu conheci essa pessoa. E mesmo sabendo que não ia dar certo, a gente tem uma história densa dentro desse relacionamento. E aí eu vou falar o porquê. Quando eu conheci ele, que a gente se aproximou, eu e o pai da minha filha mais nova, ele tinha perdido a sua esposa. Ela tinha 36 anos na época e ela morreu de câncer, tumor na cabeça. Então essa mulher, ela sofreu durante 5 anos com esse câncer. E quando ela falece, eles têm um filho, né, de 9 para 10 anos. Ou seja, essa criança de 9 anos passou 5 anos da vida dele vendo a mãe morrer. Doente, né? Doente, exatamente. E não é brincadeira, porque começa no peito, depois foi se espalhando, e enfim, e no tumor da cabeça, ela vai perdendo os sentidos, a fala, a consciência, então machuca demais. E essa criança, ela viu tudo isso.
Então, quando a gente se aproximou e o instinto materno aflorou. Porque quando eu conheci o filho, né, o irmão mais velho da minha filha mais nova, de sangue, eu olhei para aquela criança e falei assim, nossa, ele tinha uma olheira, sabe, escura, tinha 9 anos na época, ia fazer 10 anos, e não comia, não sorria, não abraçava, era uma criança amargurada. E aquele instinto materno aflorou. E ele se sentiu confortável, seguro, e ele também se aproximou, então ele foi acolhido. Então o meu momento de separação, que foi um momento de instabilidade, um momento mais, né, ali, eu estava mais frágil, vulnerável, porém, essa criança também estava frágil, vulnerável, e esse pai também estava frágil e vulnerável, porque nunca tinha sido pai sozinho, né? Então, tipo, foi uma coisa que juntou. E aí, por incrível que pareça, o nosso relacionamento ele se inicia por conta de uma criança. Porque eu morava sozinha com os meus 2 filhos, né, vivendo esse processo de separação, guarda, etc e tal, trabalhando. E aí chega um período de escolar, e essa criança morava com os avós, a mãe materna, né, da avó materna. E ele fala, o pai dele chega para mim e fala, Bru, vamos fazer uma viagem, porque a gente estava iniciando um relacionamento, vamos fazer uma viagem junto, para ver como é que vai ser. Eu falei, tudo bem, porque eu já tinha um pé atrás, né, porque sou brasileira, católica, recém-separada, vivi 12 anos com uma pessoa, ou seja, eu já sabia o que era um relacionamento, eu não tinha um ex-marido que era o pior do mundo, não, eu tinha um relacionamento que eu escolhi me separar, e não porque ele me tratava mal, não porque ele era um pai ruim, não porque eu não amo esse meu ex-marido, eu amo ele, mas de uma forma diferente. Então, eu queria um novo relacionamento, se fosse para ter, teria que ser mais do que aquilo que eu tinha, né? Nunca menos. Então foi isso que aconteceu. E daí a gente saiu para viajar. A gente passou um final de semana em Florença. Quando a gente está retornando, que a gente chega no aeroporto, a gente recebe uma ligação da tia-avó dessa criança, né? Do filho dele, falando que a avó tinha ido para o hospital, porque a avó também tinha o mesmo câncer que a mãe. Ou seja, em um ano, essa criança ela perdeu o avô no início do ano, perdeu a mãe no início da metade do ano. E aí, quando nós chegamos, a avó também ficou internada por conta da mesma doença. Essa criança ela ficou completamente desestabilizada e no aeroporto, quando ele recebe essa ligação, a tia-avó da família materna pega essa criança, porém eles não têm criança em casa, então ela não tinha uma estrutura para ter ele. E o pai dele chega para mim, a gente nem namorada era ainda na época, assim, uma coisa firme e tal, e pergunta para mim, Bru, ele pode passar uns dias na tua casa? Eu falei, lógico, porque, né, tinha os meus filhos, eles se davam super bem, então por que não? E aí, essa criança vem morar comigo. Só que ela vem morar mesmo, quando eu falo ela vem morar, ela não vem para dormir uma noite, porque quando chega na minha casa, durante a semana, chega com bolsas de roupa. E ali eu já olhei, eu falei, não vai vir dormir, vai vir morar. E ali ele realmente veio morar comigo. Então imagina, a minha filha, nessa época, minha filha, eu estava fazendo tratamento da minha filha mais velha de TDAH. Eu não sabia que eu tinha TDAH também na época. Trabalhava, tinha um pequenininho, que era o José. E aí ainda tinha meu enteado, que estava vindo morar comigo, sem o pai. Quer dizer, cultura diferente, idioma diferente, quebrado, de luto. Essa criança, ela estava 10 quilos abaixo do peso, ela não dormia à noite, ela não sabia o que era um abraço, ela não sabia o que era um acolhimento, ela desestruturou o que estava estruturado na minha casa. Então, assim, se os meus filhos comiam verdura, feijão, arroz, a partir do momento que eles chegam na minha casa, meus filhos passam a não comer mais nada, porque essa criança não come nada. Ele só comia pizza e nuggets. Então, imagina, e ele tava, tipo, pecado, era uma caveira ambulante. E eu passei noites e noites em claras com esse menino, porque ele não dormia no escuro, os meus filhos sempre foram acostumados a dormir com a casa bem escura. Ele não dormia no escuro porque ele tinha medo, ele tinha a parte psicológica dele, emocional, estava muito abalada, então ele tinha um problema de estômago, que ele vomitava demais e nunca teve nada no estômago, então a gente passou, e ali eu começo numa batalha travada com essa criança, e com a minha filha, imagina, TDAH e o luto,
E é assim que eu acabo me relacionando com o pai da minha filha mais nova. Então, pelo meu instinto materno de ter acolhido essa criança, acaba que eu me aproximo do pai. Mesmo sabendo que a gente não ia dar certo, mesmo sabendo que entre eu e ele, num relacionamento mulher e homem, a gente estava numa distância muito grande, porém, eu tinha uma criança em jogo. Eu não podia deixar aquela criança, que é o que eu dizia para ele, né? Eu olhava assim para ele e dizia, meu filho, eu te chamo de meu filho, mas não porque eu quero tomar o espaço da tua mãe, né? A tua mãe, ela sempre vai ser a tua mãe, e eu me sinto agraciada por Deus de ter a oportunidade de poder estar cuidando de você hoje. Então a gente precisa respeitar, você precisa venerar ela, você precisa aceitar, você precisa orar por ela. Eu tenho certeza que ela é um anjo da guarda, sabe? Que ela está te protegendo. Mas eu preciso que você viva. Eu dizia muito isso pra ele, eu preciso que você acorde pra vida, né? Eu preciso que você deixe eu cuidar de você. Então, é gostoso um abraço? Aí eu dizia pra ele, se abraça sozinho, o que tu sente? Agora vem cá, me abraça. O que é mais gostoso, sozinho ou comigo? Então, você me tem, então é um presente da sua mãe, vamos fazer isso acontecer. Então, eu ajudei esse menino a engordar, eu ajudei esse menino a se abrir, a sorrir, e me autoajudei. Porque com essa experiência, eu passei a olhar para os meus filhos também de uma forma diferente. Imagina se hoje eu venho a falecer, o que vai ser dos meus filhos, né? E aí, durante esse período, meu ex-marido, pai dos meus filhos, também teve um relacionamento. E ela era horrível como mãe, como madrasta. Ela maltratava os meus filhos. E eu pedia muito para Deus, eu dizia assim, meu Deus, por que isso, né? São crianças. Se um dia acontecer alguma coisa comigo, o que vai acontecer, sabe? Tipo, eu rezo até hoje, assim, sabe? Pra ela, que Deus a tenha, pra mãe desse meu enteado mais velho. E eu peço pra ela, protege não só o teu, mas os meus, sabe? Por devoção mesmo. E eu vou te falar, morre uma mãe, perece um filho. Foi, entendeu? Tanto que até hoje, assim, eu tenho ele como meu filho, eu amo ele como se fosse meu filho, eu sei que ele não é, eu aceito isso, até porque eu sou terapeuta sistêmica, mas ele teve a missão dele na minha vida, eu tive a minha missão na vida dele. Hoje ele já tem mais de 18 anos, ele é um excelente aluno, ele passou com mérito, mesmo dentro disso tudo. Inteligentíssimo, fala português, entende muito bem o português, fala inglês, fala maltês, fala francês, tá se tornando advogado, então tá estudando para ser um advogado, trabalha. E eu sei que fui eu, sabe? Fui eu que ensinei ele a amarrar o cadarço dele de tênis, eu sei que fui eu que ensinei ele a organizar a roupinha dele, a comer, a esquentar sua comidinha, a fazer um miojo, um arrozinho, sabe? Fui eu estava ali, sabe? A mãe dele não teve essa oportunidade, mas eu consegui fazer isso por ela, entende? Então, na verdade, o meu relacionamento com o pai mais novo, né, da minha filha mais nova, ele se dá por conta dessa história. Claro que tem muito mais para falar dele, mas é um dos motivos que a gente acaba ficando junto. E aí é engraçado porque ele sempre quis ter uma filha mulher, e ele olhava para mim e dizia, você vai ser mãe da minha filha mulher. E eu não tenho, assim, tipo, a família dele na Tunísia sempre me receberam muito bem, me trataram muito bem, sempre fui super respeitada, mesmo que eles são islâmicos. Eu fui com os meus filhos para lá, não tenho o que falar. Ele sempre foi muito bom padrasto, mas ele nunca foi um bom pai. E aí vem as controvérsias, né, da vida, né? Então ele como um padrasto, ele é excelente, mas ele como pai, ele não consegue ter essa mesma excelência, mesmo hoje, nos dias atuais. E eu sabia disso, porque eu tive essa proximidade. E aí eu tive, quando eu me separei, na época ali, não quando eu me separei, eu vou dizer que assim, dentro toda essa turbulência, eu ainda estava, tipo, me solidificando nesse relacionamento, né, do pai da minha filha, mas eu ainda estava tendo essa minha fase de separação. E aí eu engravido, usando o Mirena, e eu não sei que tô grávida e perco esse neném. Né? E aí eu tenho uma cicatriz também, um machucado,
porque eu não posso recolocar um Mirena e tem que fazer um tratamento e tal. E daí, depois que você tem um aborto espontâneo, que foi o meu caso, você tem, acho que em qualquer caso, você tem um tempo que você não pode engravidar. Só que eu não estava tomando nenhum tipo de contraceptivo, e eu estava nesse período, né, de graça, vamos dizer dessa forma. E aí é quando eu engravido da minha filha mais nova. E ele fala pra mim, no dia que eu engravidei, no dia mesmo que eu engravidei, da tabelinha, sabe? Ele olha pra mim e fala, hoje eu fiz a minha filha. E eu, um mês depois eu tava grávida. Então foi tipo, como é que eu posso falar? Não vou dizer pra você que foi planejado. Não, não foi planejado. Não foi aceito? Não, foi muito bem aceito. Então vem a minha pequenininha. E eu acredito muito em Deus, então eu tenho certeza absoluta que ela chegou com uma missão na minha vida. E aí eu passo 9 meses grávida da Thaís. Eu perdi 15 quilos nessa gestação. Eu não me alimentei a gestação inteira. Tive que tomar suplemento alimentar. Perdi massa magra. Fiquei internada, tomei injeção para segurar ela. Foi assim, foi super complicado. E até porque eu tenho abdominoplastia. Então, a minha barriga não cresceu. Minha barriga cresceu só no 9º mês de gestação. E no 9º mês de gestação mesmo, assim, tipo, pelo amor de Deus, tira, porque, sabe, vai me arrebentar por dentro. E aí nasce a Thaís Vitória, que é minha Vitória. Eu digo que ela é minha Vitória, minha Vicky, né? Minha lindeza. Então, essa é a história do meu segundo relacionamento. Não é romantizando, porque não é fácil, mas eu acredito que todas nós, como mulher, a gente tem uma história, sabe? Um porquê daquilo ali ter acontecido. Hoje a gente está em pleno 2025, aí muita gente vai dizer, Bruna, mas você está, sei lá, né, falando balela por questão de pessoas, ou, sei lá, tentando se auto-sabotar. Não estou me auto-sabotando, porque não é todo mundo que olha para você e fala assim, nossa, que coisa linda, ela tem, né, 3 filhos, 2 pais diferentes. Não. E isso atrapalha num novo relacionamento. Porque se eu quisesse ter um novo filho, então são 4 filhos de 3 pais diferentes. Então, e eu tenho muito orgulho em falar, porque, tipo, qual é o teu problema, né? Ninguém paga minhas contas no final, quem cria os meus filhos sou eu. Mas é um tabu que a gente precisa abrir, que a gente precisa... E dentro do Brasil, por incrível que pareça, mesmo que aqui fora, eu não vou dizer pra ti que aqui na Europa isso é muito bem aceitável. Eu acredito que até aí onde tu tá vivendo também não é muito, assim, é normal, vamos incluir isso. Mas os estrangeiros, eles nos aceitam melhor até do que os próprios brasileiros, né? Agora virou moda essa história de mãe solteira, tem filha, não sei o que e tal, mas esquece, a história de modinha de ser mãe solteira, ter filho, não é tão romantizado do jeito que todo mundo pensa, porque na vida real ela é pesada, é difícil, sim, né? E Bru, uma pergunta que eu ia fazer pra você, lá no começo, um pouquinho atrás, você falou que o pai da Thaís, ele falava, você vai me dar uma filha, você vai me dar uma filha. Parecia muito que ele queria uma filha. Quando ele teve a filha, como você se sentiu? Porque assim, quando bom, claro, não foi planejado, não foi evitado, tudo bem. Mas como ele falava muito disso, é o sentimento que eu tive, eu te ouvindo, que ele falava muito disso. De filha, de filha, de filha. Daí quando veio a filha, meio que, não é um pai excelente. Pra você, como que você sentiu? Porque eu acho que a gente sente como mãe uma decepção, assim, né? Nossa, mas eu achei que ia ser diferente. Como que foi pra você lidar com isso? A minha decepção, ela é enorme, porque a mulher, ela sente dentro dela. E dentro de mim, minha filha mais velha, ela fala pra mim, mãe, confia nos teus instintos, né? Porque eu sempre falei isso muito pra eles também. Confia no teu instinto. Não é não. Independente. E eu, dentro de mim, eu dizia, cara, não vai dar certo. E eu sabia que meu corpo tava mudando. Então, mulher, ela sente. Eu já fui mãe. Então, tipo, eu tava vendo umas coisas diferentes em mim. Só que eu não queria acreditar. Não é possível. Tudo bem. E eu não queria continuar esse relacionamento. Então, eu fui num cartomante. Menstruação atrasada, eu falei assim, eu vou lá ler a vida. Que merda vai dar, né? E aí, eu chego lá nesse cartomante, e olha, guria, eu vou te falar, hilário. Ele vai tirando, e chega uma hora que ele olha pra mim e ele fala, eu vejo uma menina, uma neném, andando nas tuas costas, um bebê andando nas tuas costas, por trás de ti.
Menina, quando ele falou aquilo ali, meu coração gelou. Falei, putz, tô grávida. Pensei comigo, mas não falei nada. E ele, nas cartas, ele fala pra mim, fala, sai daqui e vai fazer um teste. Porque se você não está, você vai ficar. E eu saio dele, dentro de mim, eu sabia que eu tava grávida, então aquilo ali já foi uma confirmação. Eu vou na farmácia, eu compro um teste. Eu faço o teste, né, de gravidez. Dá positivo. E aí, o primeiro impacto que vem no meu peito, mas uma dor mesmo, é tipo, putz, e agora? Não porque eu não queria criança, não porque eu ia ser mãe, ou... É uma mistura de sentimento, sensação, emoção, que parece que você está rejeitando esse neném, mas não é uma rejeição do neném em si. Não, tanto que hoje eu consigo definir isso melhor, até porque eu fiz tratamento, né? Nada relacionado a nenê em si. Era relacionado à situação, entendeu? Então, tu acaba rejeitando, e isso acaba rejeitando a gestação. Acho que é um junto, acho que isso é legal, porque até pra gente mesmo se auto-entender. Então, assim, não era um neném, eu nunca tive intenção de abortar, eu sou contra o aborto, tarará, mas a situação deu um, tipo, pronto, é como se eu tivesse sido presa. O que eu vou fazer? Como é que eu vou, sabe, tipo, nossa, meu mundo caiu. E aí, eu vou numa amiga, muito íntima minha, ela é madrinha do meu filho, eu paro na frente, ela tinha um restaurante na época, eu paro na frente do restaurante dela e choro. E ela olha pra mim e fala, por que tu tá assim? Meu Deus, é um neném, é uma alegria. Eu falei pra ela, mas não é um neném. É a situação, é o relacionamento, sabe, tipo, é um... E ela falou, Bruna, então tenha e me dá. Eu falei, não, tá louca? Neném é minha, eu vou levar até o final, não é esse o problema. O problema é como isso tudo vai ser, enfim. E aí eu conto pra ele, ele fica muito feliz. Eu conto pros meus pais também ficam felizes, toda a família fica feliz, todo mundo fica feliz em volta. Só que toda essa vontade que ele queria já não existia. Entendeu? Então, a expectativa do eu queria uma filha mulher, de eu queria que você fosse mãe da minha filha, ou que seja, morreu ali. Então, se ele tivesse que discutir comigo, ele não tava nem aí, ele discutia. E eu não podia me incomodar. Então, tipo, sabe? E ele era daquele homem que tem um perfeito relacionamento abusivo. Então, ele discute, depois da discussão é uma flor. Ele discute, depois da discussão era uma joia. Ele discute, depois da discussão era um presente. Então, era dessa forma que ele, sabe, que ele vinha. E só que ali já, pra mim, aquilo ali já podia me dar ouro em casa, o que fosse, entendeu? Tipo, não, porque não tava legal. E eu lembro que eu tive uma discussão muito grande com ele, porque a gente trabalhava junto na época. E outra, eu trabalhava até mais do que eu trabalho hoje, pra te falar a verdade, nessa época. E as empresas eram dele, eu era só funcionário. E a gente teve uma discussão muito grande por conta de um departamento de imposto que estava dando errado numa das lojas. E ele discute comigo, só que o erro não era meu, mas ele briga comigo, como se eu fosse uma qualquer, assim, sabe? Tipo, dois fatos errados. Ele não é um bom chefe, né? Aliás, ele é o chefe, ele não é aquele cara, parceiro, aquele líder, né? Segundo, eu era mãe da filha dele, né, numa gravidez complicada, então um pouco de respeito, independente se era eu ou se era outra pessoa, mas dentro desse contexto ainda eu era a esposa dele ali na época, né? Então, tipo, nem isso, sabe? E eu vou parar no hospital, porque me dá um ataque de sistema nervoso muito grande, eu desidrato, eu vou para casa e eu começo a passar mal, e aí eu mesmo dirijo pro hospital, achando que tava tudo ok. Quando eu chego no hospital, o médico já, tipo, não, você vai ficar aqui. Eu fiquei acho que uns 4, 5 dias internada, porque eu tava bem desidratada, então eu precisava de soro, injetar para segurar ela, e eu já tava com mais de 5 meses, eu acho, nessa época. Então, perder o neném aos 5, 6 meses é mais perigoso do que o início ou o final de uma gestação, um negócio assim. Então, tava bem arriscado ali.
Enfim, e aí quando chega nesse período, ele chega pra mim e fala, eu não sei por que eu pedi pra gente ter um filho. E eu tô no hospital. Dali eu falei, gente, acabou, né? Tipo, entendeu? Aí quando ela nasce, ele muda. Ele dá uma amolecida. Mas eu vejo que o relacionamento que ele queria comigo, né? Acho que na cabeça dele era, se eu tiver um filho com ela, eu vou prender ela comigo. Então eu acredito que esse era o intuito de eu querer ter uma filha mulher, de eu querer ter outro filho. Era tipo, algumas mulheres têm esse mesmo pensamento, né? Se eu tiver um filho, eu vou prender esse homem comigo, né? Então eu acredito que foi mais ou menos isso, porque ele tratava muito bem até isso quando era pequena, não tenho que reclamar, etc e tal. Mas hoje ela vai fazer 7 anos, ela não quer ver ele, ela não tem vontade de ver ele, ela fala muito pouco com ele. Eu é que forço ela a ir, dormir na casa dele, ficar com ele, ver ele, forço ele e ela. Só que não é uma coisa que ela gosta, que ela queira. Ele, por um período, me dava aquilo que era necessário até a gente ter o nosso acordo. Depois ele pagava certinho. Hoje em dia já também não paga mais certo. Então, tipo assim, eu não posso contar com ele. Entendeu? Então, não é uma coisa que... ele tá ali. Não. O brasileiro, ele é muito mais presente emocionalmente com os meus filhos. Coisa que o outro não é. E é engraçado porque na cabeça de ambos era como se eu colocasse os meus filhos contra eles. E eu nunca coloquei meus filhos contra eles. Pelo contrário. Eu sempre sento com os meus filhos e falo, ó, até aqui é o meu limite. Então, até aqui, eu e o teu pai, nós temos os nossos problemas. Daqui pra frente é você e seu pai. Você tem que respeitar, você tem que nananá, você tem que nananá. Entendeu? Porque é você e seu pai. O meu relacionamento com ele é diferente do seu com o seu pai. Então, assim, sempre fiz isso, tanto que força as crianças pra isso. Mas na cabeça dele é como se eu fizesse ela contra. Tanto que esses dias atrás, não faz muito tempo agora, a gente discutiu, eu falei, cara, o que você planta, você colhe. Entendeu? Então, é você, não sou eu, sabe? Enfim, é mais ou menos isso. Dói. Não vou te dizer que não dói. Dói. Eu sabia que eu ia ser mãe solteira, né? Do meu segundo filho. O que me doeu também. Me doeu porque eu vim de mãe solteira, me doeu porque eu passo a entender a minha mãe. Tanto que durante essa gestação eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, você foi sortuda, porque tipo, eu não tenho meu pai na minha certidão de nascimento. Só que antes eu não tivesse o meu pai do que ter um pai. Entendeu? Tipo, é só pra te atrapalhar. Então você era livre. Você passou do que você passou, mas você foi livre pra ser pai, né? Pai e mãe ao mesmo tempo. Eu não. Eu não tenho o direito de ser pai, porque eu não posso tirar o direito do alecrim dourado, mas o alecrim dourado não se faz presente. Então, é uma situação, tipo, muito complicada, entendeu? Mas, vai levando. Agora, por outro lado, eu e os meus filhos, a gente tem uma união surreal. Eu acho que quem me conhece assim, próximo, que me conhece, que vê ali as minhas mídias e tal, é onde eu tô, meus filhos estão. Se os meus filhos não são bem-vindos, eu não sou bem-vinda, né? Então eu sou muito pela família também. E é uma das coisas que às vezes é um tabu também. Porque ela é mãe solteira, tem 3 filhos separados, não sei o que. Ela não é uma pessoa família. Não, errado. Eu sou uma pessoa família. Né? É que eu tenho a minha história. Né? Então cada um tem a sua bagagem. Então seria mais ou menos isso, assim. E, Bru, você falou que você fez laqueadura. E aí, quando a gente falou só eu e você, né, pra alinhar essa conversa hoje, você comentou que você se arrepende. Esse arrependimento vem de você, como Bruna, assim, eu gostaria de ter filhos, ou você fez a laqueadura pensando no que a sociedade ia pensar? Não, não posso ter outro filho, porque vai ser um outro filho, o quarto filho, Tudo. Um outro pai. Como que faz essa decisão e por que você se arrepende? Bom, eu me arrependo, mas vou te contar uma coisa de primeira mão. Primeira mão mesmo, que eu guardei não, né? Aconteceu comigo de uns dias pra cá. E eu estou plena aqui na tua frente, né? O que acontece? Quando eu caso aos meus 18 anos, eu sempre tive o sonho de ser mãe, de ter uma família grande, etc e tal. Eu vou num médico na minha cidade
famosérrimo. Eu tenho uma tia que tá comigo nesse dia, e eu recebo um laudo mesmo, médico, que eu sou estéril, que eu não podia engravidar. E aí, quando eu vou morar no Catar, que é quando eu engravido da Maria, eu rezo muito para Deus. Muito para Deus. Então, a Maria foi um milagre de Deus na minha vida. E daí tem um jogador muito famoso, Magno Alves, no Brasil. Ele fazia cultos, né, reuniões na casa dele. E ele faz uma revelação para mim, com a Valesca, ela do Paraná. Eles fazem uma revelação para mim. E assim, na revelação ele fala, eu enxugo as tuas lágrimas, eu te vejo rezando no teu quarto, tarari, tarari. E ninguém sabia disso porque eu tava sozinha. E aí, quando eu volto pro Brasil do Catar, eu volto grávida, e nem o médico, né, mesmo também se acreditava que eu estava grávida. E aí vem a Maria. Todos os meus filhos, eu sonhei com eles. Então, ou seja, isso é hilário também. Então, eu sabia que ia ser uma menina, eu sabia que a minha filha ia ter o cabelo cacheado, eu sabia que ela ia ser morena, tarari, tarará. O José é a mesma coisa. Eu sabia que ele ia ser louro, tanto que eu e o pai dele, a gente brincava, porque o pai dele ele é de família escura, né? Eu que sou loirinha, e eu dizia pra ele, vai ser loiro e tarari, tarará. E ele é a cara do pai dele, mesmo loiro. Ele lembra muito eu, mas ele é muito parecido com o pai. E joga igual o pai, enfim, ele é igualzinho, idêntico, até o jeito de andar. Só que na época gerou tipo um atrito, né? Deve ser do leiteiro, né? Aquela coisa, né? E quando eu perco o neném, eu sonho com esse neném também, né? Então daí vem a Thaís. Isso é muito hilário. E aí quando eu tenho a Thaís, eu falo assim, não, eu acho que depois de tudo que eu passei, porque eu acho que eu tive a primeira, tive o segundo, perdi um neném, eu tive uma gestação muito complicada com a Thaís, ganhei um filho do coração, eu acho que agora basta, porque eu acho que é muita coisa ao mesmo tempo, e o meu corpo talvez também não aguentaria, então a minha própria médica pediu para que eu tivesse mais precaução. Então eu falei assim, não, é melhor a gente já ligar, porque eu tenho a minha cirurgia de abdominoplastia, eu não tinha intuito de ter filhos, né, então eu falei, não, chega, deu, acabou. Até porque nesse relacionamento, eu já tinha pensado comigo, eu falei, eu não quero mais relacionamento nenhum, a partir do momento que a gente terminou. E para ter alguém iria ser muito difícil, porque eu tenho não só um menino, mas eu tenho 2 filhas mulheres dentro de casa, e você pode viver 20 anos com a pessoa, você nunca vai conhecer ela. Então eu sempre tive muito medo disso, né? Então, tipo, muito receio de como inserir uma outra pessoa dentro da minha casa. E aí foi por isso que eu pensei em cortar e ter mais por precaução mesmo. Porque eu sabia que eu não ia ficar com o pai da Tatá. E eu falei, se eu não vou ter um relacionamento, já tenho 3 filhos, posso ligar e vou viver minha vida, entendeu? Então, tipo, e sempre pensei, um próximo relacionamento, que lógico, ninguém quer morrer sozinho, essa pessoa talvez já vai ser pai, já vai ter os filhos, então tipo, não vai por que ter, né, uma união nossa. Foi mais ou menos isso que eu pensei. Só que eu era nova, eu ainda sou nova, né? Então, tipo, hoje em dia é super comum a gente ter filho, assim, né? E tipo, por quê? Eu vou ter o 3º, 4º pai? Não, acho que isso não sei se influenciaria, entendeu? Ali talvez questão da sociedade, sim. Talvez se alguém falasse alguma coisa, eu sentiria esse impacto como eu falo contigo, porque eu sinto. Se eu falar pra você que eu não sei, é mentira, eu sinto. Só que eu não levo pra dentro de mim, entendeu? Porque eu sei da minha história. Mas eu tenho certeza que muitas outras mulheres se sentem também. E não têm a coragem, talvez, às vezes, de falar, tipo, e qual é o teu problema? Entendeu? Eu tenho. Tô nem aí. Mas, ao mesmo tempo, eu também não tenho um certo problema, porque se eu não abrir minha boca pra falar, ninguém também vai perceber, porque os 3 são diferentes do outro. Ninguém é parecido com ninguém. Então, tipo, não dá pra dizer que são pais diferentes, entendeu? Mas, enfim, só que eu falo, eu não tenho problema com isso. Mas isso, só que daí no final das contas eu conheci uma nova pessoa nesses últimos tempos, nunca teve filho, nunca foi casado, eu respeito os meus filhos, e não me pediu para ter filho, pelo contrário, pensa até em não ter, porque acho que já foi, trato os meus filhos com muito carinho, então, só que tu fica pensando, sabe, um relacionamento, quando você é mãe, você fica pensando, pô, se tem 2 relacionamentos, né? Aquilo ali é
é o excesso, né, daquele relacionamento dessa forma, um amor que nasce fora, né, do coração da gente. Então eu fiquei pensando, e aí foi onde eu fiz a minha laqueadura. Então a minha laqueadura eu fiz quando a Thaís nasceu. Só que se eu te falar que eu perdi um neném com a laqueadura. Depois que você fez? Meu Deus. Recente, então? Recente. Eu engravidei, não sabia que estava grávida. E para mim estava tudo muito normal, porque ano passado eu tive lá, tipo, 3 meses quase sem menstruar, tudo ok. E esse ano, 1 mês, menstruação atrasada. E realmente eu, tipo, tava enjoando, tava engordando. Mas na minha cabeça, né, sou laqueada, né? Tipo, 7 anos depois, perdi. E você chegou aí no médico para investigar o que potencialmente tem acontecido? Porque realmente é muito raro, né? É Isso raro, acontecer. raríssimo, misterioso. Eu tenho foto, né? Eu te foto, liguei pra minha doutora, fui na farmácia. Aí tem um remédio que você toma para ajudar a eliminar, né, ali o sangue, etc e tal. É um déjà vu, né? Porque eu já tinha perdido uma vez e daí perdi agora outro, né? É estranho. É surreal. É tipo... eu não sei como... Foi, tipo assim, um dia com um ponto de interrogação. Ao mesmo tempo Como triste, porque que péssimo isso acontecer. Mas é exatamente isso. Como que aconteceu? Como que A como questão que é não eu acho que dentro disso tudo é como isso aconteceu. Tipo, como isso veio, né? E foi engraçado, porque foi o mês onde os meus filhos mais pediram um irmão. Inclusive pro meu namorado. Tipo, tio, a gente quer um irmão. Não, eu quero uma irmã. Aí a gente brinca com eles, né? Tipo, então escolhe macho ou fêmea, né? Tipo, o que tu quer pra gente poder fazer a escolha, né? Brincando. E tava atrasada, mas... Não dá pra saber Sou o que ligada, aconteceu. depois de 7 anos. Mas ao mesmo tempo eu agradeço a Deus que foi agora e que não foi, tipo, sabe, nas minhas solteirices da vida. Uhum. Né? Então, tipo, complicado isso, hein? Tipo, foi... Não sei te explicar, eu ainda não sei avaliar a sensação, emoção, ou do que, por quê, né? E não tem muito o que fazer, porque quando eu fui no médico, o médico falou para mim, ele falou, mesmo que você fizesse um teste, por você ter a laqueadura ali, ser amarrada, cortada, às vezes não tá implementada, como se fosse o embrião não vai para o lugar certo, ele fica fora do lugar, um negócio assim. E isso também dá negativo, né? Então ele falou que não seria, porém é mais perigoso da laqueadura, principalmente por conta disso, porque o embrião não vai para o lugar certo. E eu poderia ter tido uma hemorragia, poderia ter tido qualquer outro tipo de coisa. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, se isso acontecesse e eu parasse no hospital, eu morria, porque eles iam ver que eu, né, sou laqueada. Até eles entenderem de onde que tá vindo a hemorragia, eu já tinha partido dessa para melhor. Ou seja, alguma missão tinha que ter acontecido, né? Algum ciclo tinha que ser finalizado. Mas é um baque. E justo eu, né? Que sou tão contra a aborto. Eu tive 2. Então é surreal, assim, sabe? O impacto da mulher numa perca, por mais que eu não sabia, por mais que eu não vivi aquilo ali, é tipo, nossa, eu não vivi, mas eu, sabe, eu passei por aquilo ali. Então, tipo, é uma situação, sei lá, muito complicada. E, Bru, você teria
não sei se é a palavra coragem, né? Mas assim, passando por essa perda novamente, que é super triste, mas que também é um ponto de interrogação de como que aconteceu. Mas existiria a possibilidade de você fazer uma FIV, né? De não ser uma gravidez natural e implantar direto um embrião, que daí não teria risco nenhum. Você já passou na sua cabeça, se eu quiser realmente, eu faria e tudo mais? Faria, não teria problema nenhum. Até porque antes de eu casar, ali, quando eu era nova, eu queria ter um filho. Mas até então eu não sabia se eu ia casar com alguém e ia ter essas crianças ou se eu ia ser mãe solteira, entendeu? Então, tipo, né, lá atrás, eu só tô falando antes de casar e ter o José e a Maria. Mas passou, tanto que quando eu sento com o meu namorado, a gente conversa, etc e tal, novamente, ele não pede, ele não força, ele não tem esse intuito ou o que seja, mas eu acredito que constituir uma família, eu acho que eu seria muito egoísta em dizer não, né? Novamente, é um relacionamento. Então, hoje, não. Mas se a gente ter um relacionamento sólido, tarari, tarará, eu acredito que a gente partiria para FIV, entendeu? Tipo, porque daria certo, é seguro, tanto para mim, quanto para ele, quanto para o neném, é tudo assistido. Então, e até porque eu já não vou estar mais nos meus 30, né? Então eu já vou estar um pouquinho mais velha, então precisa ser assistido. Eu acredito que ia ser uma forma mais segura, né? Então, ou seja, eu sou ligada no sentido de prevenção, até para eu não ter reação com anticoncepcional ou qualquer outra coisa. Não esquecer, por exemplo, viver de tabelinha, etc e tal. Só que daí, dentro desse todo contexto que aconteceu comigo, ou seja, não é nem eu que escolho, que eu posso tomar um anticoncepcional, eu posso usar dupla camisinha ou o que seja, é quando Deus quer, minha filha, não adianta, entendeu? Literalmente, e se alguém chega para mim e fala, não existe, não existe. É um caso raro, eu não podia engravidar, eu engravidei, eu perdi. Eu tava usando Mirena, ou seja, para quem tem um problema para não engravidar, engravida de 2. Usa um anticoncepcional, ainda engravida usando o anticoncepcional. Ok, mas Mirena já é comum. Tá, beleza, ótimo, passou. Então eu ainda engravido após um aborto espontâneo, que também já é difícil segurar um neném, né? E aí logo depois de 7 anos, você engravida de novo e perde. Ou seja, é um sinal de Deus falando, escuta aqui, ô bonita, né? Isso aqui é pra tu aprender. Aprender a parar de auto-sabotar, aprender a parar de julgar, aprender a parar de várias coisas, entendeu? Talvez seja isso, talvez seja uma missão de chegar para outras mulheres, né? Que nem a gente tá fazendo aqui, falando, ei, acorda. Sabe, tipo, quebrou o tabu, chega, deu. Hoje a gente tem tanto tipo de relacionamento, né? Inclusive o que a gente tem nos dias atuais, tipo, né? 2 homens tendo um filho, 2 mulheres tendo um filho. Tem tanta gente julgando isso nos dias atuais que eu acho cúmulo. Beleza, só a favor da família, nananana. Mas tem tanta mãe que não é mãe, entendeu? Tem tanto pai que não é pai, e eu vivo isso, né? Assim como eu tô vivendo, tem tanto pai que é pai e que a mãe não faz o papel de mãe. E que o pai tá fazendo muito mais do que eu faço hoje. Então, assim, por que julga, né? Essas famílias que estão dando amor, carinho e atenção, né? Uma vida boa, que estão dando estrutura, estabilidade. Não julga, não aprenda a não julgar, sabe? O amor, ele nasce de uma forma diferente. E eu também tive a experiência de ter esse coração, essa florzinha, esse amor que nasceu de fora para dentro, que é o meu enteado, que é o irmão da minha filha, né? Então, ou seja, eu passei por todas as etapas num curto espaço de tempo e que é quase que surreal, é impossível, né? Na minha história dá um filme, vamos dizer dessa forma, um livro, né? Mas eu acho que é isso, acho que é tipo, talvez seja isso, talvez seja uma missão, sabe? De entender o que a outra pessoa está sentindo para poder agir, falar, enfim. E, Bru, pensando então na questão cultural dos seus filhos, os dois têm a questão da brasilidade dos dois lados, a Thaís não, é só do seu lado. Existe alguma questão, assim, que você tenta passar, porque você falou que eles entendem português, mas não falam português. Você tem alguma questão, assim,
putz, tô criando meus filhos longe dos meus pais, longe da minha origem, do Brasil. Te preocupa a questão da língua, a questão da cultura. Como que você faz pra tentar agregar tudo, se você tenta agregar? Como que é essa vida enfim, é o maltês, é o português, é o inglês, é o pai que tem uma religião diferente. É muitas coisas pra agregar. Então eu não sei se você se preocupa de alguma forma com isso, ou se você só deixa, ai, cara, deixa rolar, deixa eles explorarem. Como que é pra você? Não. Eu te digo que a Maria, por ela ser minha primeira, quando a gente veio pra cá, ela era muito, muito novinha, ela tinha 1 aninho na época, né? E eu coloquei ela numa jardim de infância, e eu não falava inglês. E, consequentemente, o pai dela também não. E nesse jardim de infância ela foi exposta a vários idiomas. Italiano, francês, inglês, maltês, espanhol. E eu amo a dona dessa escola. Até hoje a gente tem amizade. E ela falava um pouquinho de portunhol porque ela era cubana. Cubana, eu acho. Né? E aí, a Maria, aos 3 anos de idade, ela tem um bloqueio de fala. E alguns médicos falam que é por conta da exposição de cultura. E eu sabia que não era, porque a Maria tinha TDAH, etc. E aí, o que acontece? No meu 2º ano de ilha, para eu residir aqui, eu queria aprender o idioma, o inglês. Eu já tinha feito vários cursos, mas nunca desenvolvi falar o inglês. Então, eu fiz o meu curso de inglês aqui, eu fiz 6 meses, que é o inglês que eu falo hoje. Então, eu nunca fui para nenhum outro tipo de escola, mas fiz faculdade, fiz vários outros cursos, me formei. E aí, comecei a falar com a Maria. A Maria, quando ela retorna a falar, o primeiro idioma dela é o inglês, mesmo sendo pai e mãe brasileiro. Né? Então, eu, mãe, Bruna, se eu tiver que falar com os meus filhos, automaticamente eu falo português. Porque é a minha língua materna. Independente, eu falo português. Na criação dos meus filhos, o essencial para mim, ali a parte que eu não abro mão da porta para dentro. Nós somos uma família, a gente senta, a gente conversa. Eu tenho os meus princípios, posso ser a mais errada, não vou ser a mais perfeita, todo mundo tem defeito, todo mundo vai ter seu diferencial, todo mundo precisa ser respeitado e aqui vocês vão me respeitar. Então, dentro da nossa casa, eu cresci assim. Então, você vai ser ensinado dessa forma. Então, os meus filhos, eles são ensinados a gente se ajudar, a gente dividir, a gente não julgar, a ter o respeito, a gente tem a união dentro de casa, então os meus filhos me ajudam com tudo, da mais nova à mais velha, com tudo. Cozinhar, lavar, passar, estender roupa, limpar a casa, levar lixo, tudo eles me ajudam. A parte financeira, hoje estou apertada, não tem problema, a gente come pão com ovo, entendeu? Não tem como esquentar comida, a gente come comida fria, porque eu ensinei os meus filhos a comerem comida fria. Nunca, nem a mamadeira dos meus filhos foi esquentada. E assim, julguem quem quiser julgar, porque minha mãe me julgava. Porque o leitinho tem que ser morninho. Não, o leitinho não tem que ser morninho, porque hoje você tem, amanhã você não sabe. No mundo que a gente vive hoje, a gente não cria filho pra gente. Né? Eles são um presente de Deus na nossa vida, e a gente tem a responsabilidade de criar essas crianças pro futuro. Ou seja, se acontece alguma coisa com essa mãezinha que esquenta o leitinho morninho, como é que essa criança vai ficar sem essa mãezinha, né? Aí a gente reclama também de exaustão. Meu Deus, porque eu tô cansada, porque eu não durmo à noite. Pois é, a roupa lava com álcool. O chão tem que lamber. Caiu a chupeta, fica em cima. Aí, a primeira vez que a chupeta caiu, esse moleque colocar na boca, vai parar no hospital 1 semana. Com intoxicação, infecção generalizada e o cara... Porque não tem imunidade. Entendeu? Na verdade, esse é o nosso problema nos dias atuais, que eu vejo, Bruna, como mãe. Eu tive a oportunidade de brincar na rua, ralar joelho, cair, levantar, subir árvore, comer terra, comer fruta sem lavar. Eu tive essa oportunidade. Ok, nos dias atuais a gente não tem. E tem. Tem e não tem. Entendeu? Então, tipo, tem um balanço. Meus filhos moram em apartamento, ou seja, eles não brincam na rua, mas se eu tenho a oportunidade de levar eles para um parque, uma praça, eu vou. Entendeu? Então tem pai e mãe que não faz, vive dentro de um condomínio, né, fechado, sempre as mesmas pessoas. Eu acho que
esse tipo de criação, a gente impõe, independente se eu tô dentro, se eu tô em Malta ou se eu tô no Brasil, não faz diferença. Isso é dentro de 4 paredes, o teu relacionamento. Ou seja, eu sou brasileira e o filho, ele não grita com a mãe, porque a chinela havaiana voa. Tô brincando, tá? Não jogo chinela havaiana em ninguém. Mas o filho não grita com os pais. A cultura europeia, nem todos são assim. É muito comum você ver as crianças gritarem com os pais. Entendeu? Então é uma das coisas que eu tive que dosar. Outra coisa que é muito comum aqui no Mediterrâneo é falar com a mão e por muitas vezes dar o ombro, né? Fazer assim, ó. Isso aqui pra gente, no sul, pelo menos no Brasil, é desrespeito. Eu acredito que em outros estados também. Então eu tive que ensinar os meus filhos que da porta para fora é outra cultura. Da porta para dentro, eu, mãe, não aceito ombrinho, não aceito da língua, não aceito que levante a voz comigo, entendeu? Então são coisas que eu tive que ir estipulando aos poucos. Questão de alimentação. A Mariela, minha mais velha, ela tinha problema de intolerância à lactose, alergia alimentar, etc e tal. Então ela podia dividir o lanchinho dela, mas ela não podia receber o lanchinho de ninguém, né? Então também eu tive que ensinar ela dessa forma, mas ela mesma se auto-entendia. Então, o que eu tento fazer com os meus filhos é, se isso dói em você, não faça. Se isso dói em você e você tá vendo alguém fazer, pare. Tome frente. Entendeu? Não julgue, mas tome a frente. Ó, por que você tá fazendo isso? Tá? Tem a inclusão, tem a compaixão ali, a empatia. Já na questão cultural, eu acredito da seguinte forma. Eu escolhi residir em Malta. Malta faz parte dos 27 membros da União Europeia. É a única ilha independente dentro de um país sem recursos naturais, né, da União Europeia. Ou seja, é um patrimônio riquíssimo em história, não só para os malteses, mas eu acredito que para toda a humanidade. Malta ela tem muita história e envolve todas as nacionalidades, né? Então eu acho que todos nós deveríamos proteger isso. E se eu escolhi residir aqui, eu preciso respeitar o país que eu escolhi. Porque se eu estivesse no Brasil, não me interessa. Se você veio, você tem que respeitar a nossa cultura. Se não é bom, volta para tua casa. Eu sou dessa seguinte opinião. Se aqui não é bom, não tá dando certo, o que eu tô fazendo aqui? Né? Você não fica onde não é bom para você. Então, eu respeito a cultura deles. Eu sou guia, trabalho com turismo. Então, o idioma principal deles é o maltês. Eu bato na tecla com os meus filhos. Eu gostaria de falar maltês, eu gostaria de aprender, eu gostaria de saber mais. Isso para mim é difícil porque eu sou adulto. Mas eles nasceram, eles cresceram aqui, né? Então a memória infantil deles é aqui. A gente foi pro Brasil, eles amam o Brasil, eles adoram a cultura, eles adoram falar que eles são brasileiros. Mas eles têm muito orgulho de falar que são malteses, né? Então eu acho que essas duas nacionalidades ali, esse respeito cultural tem que ter, é deles. Eu não vou saber passar toda a parte cultural de um país, mas eles aprendem na escola, eles aprendem com os amiguinhos, e aí a gente tem a diversidade cultural aqui. Então aqui a gente tem gente de todo lugar do mundo. Então tem italiano, tem francês, tem chinês, tem indiano, tem tudo na escola. E eles têm que se conviver. E ninguém é melhor que ninguém, sabe? Ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem que respeitar a sua parte religiosa, tem que respeitar a sua questão cultural, social. E assim, o país ele ajuda muito aqui com isso. Então, tipo, na escola as crianças são padrões, ninguém é melhor que o outro, sabe? Tem muito. Acontece porque isso acontece em qualquer lugar do mundo. Você tem um padrão, sabe? Então, isso ajuda muito também. E os meus filhos, eles levam bem. Por mais que, tipo, eu não entendo algumas brincadeiras em inglês. Eu não tenho humor pra isso. E os meus filhos têm. Então, às vezes eu tô vendo eles rirem em inglês e eu tô boiando, né? Tô por fora. Mas eles têm, porque é o idioma deles, né? Então, pra mim é mais difícil. Às vezes eles vêm com uma palavra diferente, eu preciso que eles traduzam pra mim pra eu poder entender. Mas eles são tão orgulhosos tanto quanto, entendeu? De ambas as nacionalidades. Mas é um respeito. Não é porque eu sou estrangeira que eu vou chegar aqui, porque isso aqui não presta no meu país é melhor, então vai pro teu país. Entendeu?
Eu amo meu Brasil, amo demais. Voltaria a morar no meu país, não tenho problema, nunca, aliás, eu não quis ir embora porque eu quis ir embora, eu não quis ir embora porque eu vim fazer o intercâmbio e fiquei, eu não saí do Brasil para tentar a vida melhor lá fora, não. A minha situação ela é um pouco diferente, porque eu vim com tudo pronto e acabou que foi ficando e fui me estabilizando. Ou seja, você tem a oportunidade, você tem a questão da escolha, a escolha que você faz, né? Só que você tem que aprender a respeitar também. E aí a gente também tem que ter o entendimento de que cada idioma que a gente fala, a gente tem uma tonalização diferente, uma parte emocional que transpassa de forma diferente. Então a forma como eu falo inglês talvez não seja com a mesma calma que eu falo português, né? Então a gente tem essa, porque a insegurança, ela vem em outros idiomas. Então isso acontece muito. E tanto que os meus filhos falam, mãe, quando você tá brava, você bloqueia, eu só falo português, eu grito em português. Eu tenho eles olhando pra mim assim, com aquele olhinho deles, tipo assim, e agora? O que essa doida tá falando, né? Tipo, beleza, eu entendi que eu fiz errado, mas não sei nem o que eu fiz errado, né? Então eu tenho que parar, respirar, e daí eu falo inglês com eles. Então, tipo, mas eu acho que é isso, eu acho que é a questão da base do respeito, da porta pra dentro, eu tenho as minhas raízes brasileiras, eu entendo que eles têm a raiz deles para fora, porque é o país deles, é o lugar deles, eles têm que criar memórias, etc e tal. Mas é o que eu falo, o italiano vai gostar desse jeito, o indiano ele vai fazer desse jeito, nós malteses vamos fazer assim, entendeu? Já os brasileiros é dessa forma. Então, reúne tudo isso e coloca no lugar. Eu acho que isso também para mim fica mais fácil, porque eu venho de família de imigrantes, né, no Brasil, né? Então, tipo, a gente tem a raiz ali alemã e polonesa. E eu lembro muito da minha avó, ela não contava da parte ruim, acho que até porque isso eles bloqueiam na mente deles. Mas eu lembro que a tradição cultural de doce, comida, ensinamento, isso fica. E aí é que tá a questão, você tem que estar com os seus filhos, né, para fazer parte das memórias dos seus filhos, né? Então, se você não fizer isso, eles não vão entender, não vão aprender. Então, se eu falar mal do Brasil, independente, política ou que seja, eles vão pegar aquilo ali e eles vão falar, mas não é bom, porque é perigoso, porque não, porque tem... Então, entendeu? E não é assim. O Brasil, ele tem a sua diversidade, é isso que eu falo para eles. Então, é assim, assim, assado. Aqui em Malta, é bom e ruim, mas é assim, assim, assado. É onde eu tenho vocês, né? Onde vocês estão crescendo, é onde a gente tem o nosso respeito. E aí, para adicionar toda essa diversidade, que já é bastante, a gente tem a questão religiosa. O meu primeiro ex-marido, ele é evangélico, de família evangélica. Eu sou de família católica. Então, e eu curto, né, a parte de evangélica, eu não tenho problema nenhum, inclusive ia para a igreja, tudo direitinho, e sou fervorosa porque eu acredito em Deus, primeiro de tudo, independente da religião. Mas eu nasci e cresci na católica. Na minha família também sempre teve um tio evangélico, o outro é ateu, o outro é católico, o outro vai com banda e assim vai indo, né? Então aquela bem coisa brasileira. Então a minha filha mais velha, ela cresceu nessa rotina, indo para a igreja. Já os meus dois pequenos, não. Porque daí eu já tô sozinha e eu volto às raízes de infância, né? Então os princípios, né? Que pai, mãe, vó, etc e tal, começa a te ensinar. Então eu vou para a igreja, eu participo de missa, né, eu confesso, eu faço terço, enfim, eu rezo. Todo dia à noite a gente reza antes de comer, enfim, tudo. Para trabalhar, até para fazer aqui o podcast. Deus abençoe esse podcast no dia de hoje. Então, assim, é uma rotina minha que eu passo para eles, e mesmo que eu não passe, eles estão vendo. Então, você também lidera com exemplo. E aí, os meus dois mais novos, eles quiseram ser batizados e fazer a primeira comunhão. E aí, o que acontece? Na minha custódia com o brasileiro, porque eles são dupla nacionalidade, então eles são malteses e brasileiros, no nosso acordo de raia, religião é livre, porque nós somos ambos brasileiros, então religião cristã e tá tudo certo. Já no da minha mais nova, já é diferente. Então,
né? Primeira residência é Malta. Ela tem passaporte brasileiro e maltês, então ela não tem passaporte tunisiano. Eu sei que a Tunísia faz parte do Tratado de Haia, mas eu nunca levei ela para a Tunísia. E não te digo de coração, de fato, de verdade, não sei se teria coragem. Sozinha eu vou, mas com a minha filha não sei se eu teria coragem. Mesmo que a gente tenha o Tratado de Haia, mesmo que ela seja europeia, não sei se eu teria coragem. Uma questão de prevenção minha. Só que ele é islâmico, né? Então, ele é muçulmano. Então, dentro do nosso acordo de custódia da criança, eu tenho a guarda unilateral da minha filha, não tirando o direito de pai. Ele ainda assina para educação, saúde, viagem, passaporte, documentos, né, mais intensos. Se ele não assinar, o juiz assina. Mas a questão religiosa eu não poderia influenciar. Tipo, ela vai fazer comunhão, vai fazer não sei o quê. Não, eu não posso influenciar. E ele, ao mesmo tempo, também não pode influenciar, né? Então isso foi um acordo entre eu e ele. Tudo certo. Então, assim, eu sou a favor de ambos. Sento com as crianças, converso com eles. Eu falo até pro próprio pai, tipo, mostra pra ela como é que é rezar, mostra pra ela como é que é o Corão e tal, até porque eu gosto da religião muçulmana, não tenho nada contra. Eu acho que é igual a gente cristão, com várias raízes, o extremismo do não extremista. Mas quem vai escolher é ela, e ela escolhe numa certa idade, né? E o Islã, ele prega isso. O Islã, ele prega a conversão pelo exemplo, né, que ele dera, pela vontade de querer se tornar cristão, muçulmano. Só que a minha filha, há 1 ano e meio atrás, chegou para mim. Eu vou na missa, nem sempre eu levo ela para missa comigo, às vezes ela fica em casa, mas ela veio assistindo missa de casa. E aí ela tem as amiguinhas dela da escola. Ela chegou para mim e falou: mãe, eu quero fazer a primeira comunhão junto com as minhas amigas, eu quero ir para catequese. Aí eu falei: pronto, agora nós vamos brigar de foice, né? A gente vai se matar, né? Porque ele não vai querer aceitar, né? Pensei comigo, né? Então passou 1 ano, aí ano passado eu fui, conversei com o padre da igreja. Aí o padre olhou pra mim e falou: Bruna, mas você tem você tem uma custódia e tal. Eu falei: olha, padre, se você quiser, você senta com ela, conversa com a minha filha. Eu sei que ela tem 7 anos, etc e tal, mas ela entende, né? Eu acho que se colocar uma psicóloga, tipo, vai ver que eu não tô forçando, entendeu? Não é uma coisa, eu quero que ela faça, ela é obrigada a fazer. Não. Então, ela conversou com o padre, conversou com a professora da escola, os professores também conversaram, e aí eu falei pra ela, eu sentei com ela na mesa, assim, e falei: filha, é o seguinte, você vai ter que pedir pro teu pai. Se teu pai autorizar, você vai ter que sentar com ele, você vai ter que conversar. Falar: pai, eu quero fazer a primeira comunhão, eu quero me batizar, eu quero ir na igreja católica. Você vai ter que falar. Porque se eu for falar com ele vai falar que é a mamãe que tá te pressionando para isso. E eu não quero que isso aconteça. Se você não quiser fazer isso agora, não tem problema, né? Hoje a gente vai continuar indo para a igreja, você continuar bem-vinda, e você pode fazer a tua primeira Eucaristia, comunhão, ser batizada mais para frente quando você tiver entendimento. Não vai mudar nada, né? Não, mamãe, eu vou pedir. E ela foi, pediu pro pai dela, conversou com o pai dela, ele me ligou, conversou comigo. Aí eu liguei pro padre, conversei com o padre, e o padre fez as organizações para ele ir assinar, porque ele tem que assinar, né? Senão eu não podia fazer. Ela batizou esse ano e fez a primeira comunhão, feliz da vida. Só que, infelizmente, ele não apareceu em ambos. Entendeu? Mas respeitou ela. Ela estava muito feliz, ela agradeceu, ela adorou. Enfim, e eu, claro, eu me sinto uma missão concluída. Então, tipo, eu quero ir pra missa. Ela pede. Eu quero ir pra missa. Eu quero ir pra catequese. Ela pede. Entendeu? O que já o meu outro menino é o contrário. Você vai pra catequese. Entendeu? Porque ele eu posso, mas ela eu não posso. Então, às vezes a gente erra tentando acertar e às vezes a gente acerta errando. E eu não tô falando que é a melhor forma, ou que tá certo, ou que tá errado, porque
Os críticos vão dizer, mas você sentar com a sua filha e falar que ela tem que pedir pro pai já é uma forma de, né, de você induzir. E daí eu vou fazer como? Eu vou falar com ela em pensamento, em sonho, bola de cristal, como? Não, eu tenho que sentar, eu tenho que explicar onde começa o meu limite, termino dela, onde termino dela, começo dele, né? E quem tem que entender ela não é obrigada a nada na vida, nunca vai ser, entendeu? Mas ela tem que entender o porquê que eu não posso simplesmente deixar ela fazer a primeira Eucaristia, entendeu? Então não é uma forma de eu obrigar ou o que seja, é isso. É bastante coisa, né? Bastante forma de... Mas, Bru, pra gente encerrar, foi bastante coisa, mas eu amaria ter um conselho seu pra alguma mãe que talvez esteja navegando o mesmo rio que você aí, que talvez tenha filhos de pais diferentes, que gostaria de ter um outro filho e tem um pouco de medo desse julgamento da sociedade, ou talvez que esteja indo acompanhar o marido, também talvez jogador de futebol e tá nesse medo, nessa instabilidade. Se você tiver algum conselho pra gente encerrar, acho que seria muito bem-vindo. Olha, o único conselho que eu posso te dar hoje é como mulher mesmo, sabe? Tipo, primeiro, se apegue a qualquer coisa que você tenha que seja fé, né? Então, se é Deus ou energia, ou o que seja. Eu acho que sente você e essa força maior que você acredita, independente, e tente se entender, tente se ver. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!